Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino, fazer uma pequena reflexão na palavra de Deus, visto que hoje é um dia feliz, né? Um dia de felicidade. Quando o Jordão passar, entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos poderá. Sim, tantos como areia da praia, quando vermos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saltarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos poderá. Sim, tantos como areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos poderá. Sim, tantos como areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado a teus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos poderá. Sim, tantos como areia da praia. Amém. Há um versículo na palavra de Deus que eu gosto de ler. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, porque a Bíblia é uma carta de amor, escrita por Deus e direcionada a nós, os homens. O salmista Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Glória a Deus. A palavra de Deus é semente que, quando ela é plantada no nosso coração, ela vai nascendo, brotando, crescendo e dando frutos. No Salmo de número 46, e o versículo 4 diz assim:
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Quer dizer, desde ontem, hoje e eternamente. O salmista Davi, eu creio que quando ele, na verdade, é o mestre de canto dos filhos de Corá, não é de Davi. Eram levitas que estavam diante da arca do concerto, servindo no tabernáculo, na tenda, na congregação, na tenda da congregação, e depois foi a arca do concerto para o templo, e eles louvavam o Senhor. E dentro desse contexto, eles tinham uma visão celestial das moradas eternas. E como para o povo de Israel, que estavam no Egito, e cruzaram o grande deserto, sofreram as necessidades das águas, por causa do deserto de Meribá, deserto de Sidim, ou de Missim, coisa assim. Tantos desertos se passaram. Eles tinham sede. Mas eles almejavam por uma cidade, uma terra, como Deus já tinha prometido para Moisés, terra que mana leite e mel, terra com fartura de fontes. Eu estudei geografia bíblica sobre Israel e desde a nascente do Rio Jordão, aos pés do Monte Hermon, até o Mar Morto, e vários rios, eles afluíam para o Jordão. E eu creio que quando eles entraram nesta terra, havia uma esperança de algo melhor. E dentro da sua alma, do seu cântico, ele dizia: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela. Moisés disse para o Senhor Jeová: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E Deus disse: a minha presença irá contigo para te fazer descansar, enviarei meu anjo. Ele disse: não, Senhor, eu quero a tua presença. E Deus estabeleceu para Moisés, segundo a sua palavra, a nuvens no céu e a coluna de fogo. A nuvem no céu para tampar o calor escaldante do sol no deserto, e a grande nuvem de fogo à noite para aquecer e clarear o caminho. Mas eles tinham uma esperança de alcançar um lugar ainda melhor, cujas promessas eram dadas pelo próprio Deus, terra de descanso. Não faz diferença da nossa vida espiritual e cotidiana, que nós temos os nossos desertos, temos os nossos altos e baixos, temos as nossas provações, temos as nossas privações, as nossas decepções, e aquilo que muitas vezes nós não queremos passar, mas somos obrigados, tem um acesso para chegar, e às vezes ele é obstruído por correntes contrárias à nossa vontade, por tentações satânicas, por exemplo, pelo inimigo das nossas almas,
as quais se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas nós sentimos na alma, sentimos no corpo, sentimos no nosso físico, uma atmosfera pesada, um lugar difícil. E às vezes nós não entendemos, não compreendemos. Por causa disso a nossa alma anseia para chegar no lugar de descanso, no lugar de repouso. Davi disse no Salmo de número 42, assim como o servo clama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E aqui o salmista Davi, o salmista diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade do meu Deus. Eles tinham uma visão de um lugar muito mais superior, mais supremo, um lugar eterno. E a Bíblia Sagrada, ela registra no capítulo 21 de Apocalipse, só uma pequena meditação, a partir do versículo 1, os copistas, os escritores, diziam que fala de um novo céu e uma nova terra. Vi novo no céu, nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra já se passaram e o mar não existe. E vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, como da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. E vi também grandes voz que dizia que vinha do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, desde o Antigo Testamento, quando Moisés implorou, suplicou a presença de Deus, e Deus disse, a minha presença irá contigo para te fazer descansar, Deus estabeleceu a arca do concerto, e a glória de Deus, o Jequiná de Deus, estava entre os querubins, guardando a arca, guardando os 10 mandamentos, a tábua do concerto, o maná, que foi a provisão de Deus nos 40 anos que eles estavam no deserto. E Deus disse que eles deviam colher até o 6º dia, e colher uma porção só, cada dia. Por causa disso, Jesus fala na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a providência de Deus para com seus filhos. Mas no 7º dia, ou melhor, no 6º dia, vocês escolhem para o 7º dia uma porção dobrada. Mas durante a semana, se eles guardassem para outro dia, bichavam. Mas naquele dia era guardado e não bichavam. Provisão diária de Deus, por nós, cada dia dá-nos hoje. Não precisamos fazer poupança, não precisamos se preocupar com o futuro. Porque Deus é o provedor de todas as coisas. E aí Deus diz para Moisés, no ano em que eles entraram na terra prometida, a terra que manava leite e mel, a provisão vinha até que eles colheram a primeira safra e ofereceram ao Senhor as primícias da terra. E ali cessou o maná. Outra parte que Deus queria que fosse guardada na arca do concerto era a vara de Araão, que florescia de ano em ano. Araão foi escolhido por Moisés para ser o sacerdote, o representante de Deus perante o povo, oferecendo sacrifício anual
Primeiro pela sua família, depois por si mesmo, e em terceiro lugar pelo povo. Consagrando o povo de Deus e oferecendo os sacrifícios diante do altar do Senhor. Mas quando Moisés escolheu alguém que lhe era idôneo, que já tinha passado o deserto com ele, já tinha passado o período das 10 pragas no Egito, Moisés confiava em Arão e Deus tinha dito para Arão para lhe passar o sacerdócio, porque Deus ia tomar Moisés no monte Nebo, tomar para si. Mas os invejosos, os intrometidos, os sem caráter, os sem postura, os sem ministério, queriam tomar a posição de Arão. E agora, José? Agora Deus deu graça, sabedoria e a revelação a Moisés e disse para os anciões que queriam chegar e tomar o postulado. O apóstolo Paulo diz assim: quem desejar o apostolado, excelente obra deseja. Mas tem que pagar o preço, tem que ver se tem a aprovação de Deus. Não seja intrometido, espere no Senhor. Deus falará ao seu servo a hora de ungir, a hora de colocar na frente do trabalho, a hora de encarregar qualquer atividade na igreja. Não precisa se precipitar. Se você tem uma chamada, Deus conservará para si. Arão tinha uma chamada, por causa disso Deus colocou ao lado de Moisés. E Moisés chamou os anciões e disse: olha, vocês pegam aí cada um que realmente está interessado em servir a Deus em espírito e verdade, mas que seja aprovado por Deus. Por causa disso, Paulo disse para Timóteo, para se apresentar diante de Deus como varão aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eram alguns requisitos. E pegam cada um uma vara e tragam. E eles cortaram a vara de arroeira e trouxeram para Arão, para Moisés. Ele disse: agora vocês enterram no deserto e vão para casa dormir. Olha, presta atenção, meu querido irmão. Enterrar uma vara cortada. Enterra ali. Não se diz quantos palmos abaixo de areia. Mas durante o dia chega a 60 graus na areia de calor. E à noite chega abaixo de 0 grau. Tem lugar em Israel que é assim. O deserto. E agora, outro dia, cada um vem e marca a sua vara, seu nome, para que um não tome a do outro, e traga na minha presença. Eu creio que aquela noite ninguém dormiu. Que ia chegar diante para ver qual era a vara que aflorescia. Ai, 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 ai. Floresceu uma vara à noite escura, ao relento, naquele frio de um dia para outro, plantar sequinha, outro dia florescer dando frutos. E agora todo dia, agora vai lá buscar a sua. Nada, nenhum sinal. Mas chegou a vez de Arão, ele foi lá e a vara tinha florescido dando frutos. Isso agora, essa você consegue na minha presença. E os querubins vão guardar ela para a eternidade como testemunho das nações que eu tenho escolhido. E agora, meus irmãos, eles conheciam e sabiam qual era a verdadeira vontade de Deus. E esses 3 elementos, diante da arca do concerto, perante os querubins, era caminhada, era levado primeiro na tenda da congregação, depois no templo de Salomão foi colocado no templo, encerrado com o véu chamado o Santo dos Santos, que só o sacerdote podia entrar ali, oferecer o verdadeiro sacrifício.
E era a presença de Deus no meio do povo. Era o tabernáculo de Deus. E agora, meus queridos irmãos, o povo de Israel passou o deserto, entrou na terra prometida, terra que Deus jurou a Abraão, seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, mas não cumpriram com a vontade de Deus. E se nós vamos ler o capítulo, ou melhor, o livro de Ezequiel, quando Ezequiel faz referência da glória de Deus no tabernáculo, depois a glória de Deus foi para o pátio, depois a glória de Deus foi para o monte. O que aconteceu com Ofni e Finéias no tempo de sacerdote ali, quando pegaram a arca do concerto e levaram para a guerra, pensando que a presença de Deus estava com eles, eles podiam agir de qualquer maneira, não agir conforme a vontade do Senhor, desobedecendo a voz de Deus. Mas o poder não estava na arca, o poder estava no Senhor da arca, na glória de Jeová, no meio do seu povo, mas ali retirou-se a glória de Jeová. E quando o sacerdote Eli soube da morte dos seus 2 filhos, que pereceram na mão do inimigo, ele expirou, e a sua esposa estava para ganhar à luz a um filho. As parteiras disseram: te alegra porque você está nascendo um filho varão, que nome vamos dar para ele? E ela não podia dar o nome para ele, para aquela criança, porque era obrigação do pai ou do avô, ou de alguém mais velho da família, e estava só ela. Coloque o nome Ícabo, quer dizer, foi-se a glória de Israel, Deus se apartou-se de Israel, e a arca do Senhor permaneceu para... Passou-se o tempo, meus queridos irmãos, a glória do Senhor desapareceu, e quando veio o tempo de Jesus, Jesus era representante de Deus na terra, e agora quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou-se, e a glória de Jeová não está mais no templo de Israel, porque o general Tito veio no ano 70, destruiu o templo, e carregou todo o ouro, toda a prata, tudo que tinha de tesouro para Roma. Até hoje existe aquilo lá. Mas a glória do Senhor continuou na pessoa de Jesus Cristo, quando disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Se nós lemos o capítulo 17 de São João, na oração sacerdotal, o versículo 3, ele diz que: Pai querido, eu vim para fazer a tua vontade, para que todos te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Então a vontade de Deus é que todos conhecessem a Jesus Cristo e servissem a ele de coração e alma. Mas Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento, todo mundo dizia: glória a Deus nas alturas, e Pai na terra, os homens de boa vontade, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, e botar um tapete. Mas quando saiu de Jerusalém, Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém várias vezes. Uma das vezes que ele entrou em Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes Jerusalém? Eu quis juntar os teus filhos como a galinha que junta os seus pintos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Porém, Jerusalém, a tua casa será abandonada, as portas serão queimadas a fogo, teus muros serão derrubados, porque hoje tu não conheces a paz que te pertence. Mas quando Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muita morada, se não fosse assim, não vou teria dito, eu vou e vos preparar lugar para que onde estiver sejais vós também. Eles convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E agora Jesus foi e derramou o Espírito Santo ali para os reunidos em forma de fogo, quer dizer, a presença de Deus através do Espírito Santo em nosso meio. Eu sempre tenho dito: há Espírito de Deus na igreja, mas existe o Espírito da igreja, cheio de ritualismo, cheio de... Não deixa Deus trabalhar, não deixa Deus falar, não deixa Deus usar o seu cérebro, não deixa Deus usar uma criança nem uma mulher. Não, tem de ser só fulano ou beltrano. Eu já entrei em várias igrejas, sei como é que funciona esse Espírito da igreja. Não, tem de ser assim, assim. Não, meu querido irmão. É Deus falando na igreja, deixa Deus trabalhar na tua vida. O profeta de Deus, ele quando recebe a mensagem, ele entrega. O sacerdote vai orar ao Senhor.
o pregador prega a palavra. O louvor é louvado, um hino que glorifica a Deus, cristocêntrico, não antropocêntrico, para glorificar o homem. E agora nós vimos aqui no capítulo, no versículo 4 do capítulo 21 ou no versículo 3, então ouvi grande voz vinda do céu dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso é no milênio. Isso quando passou a grande tribulação, quando Deus constrói um novo céu e nova terra, aí os que conservaram o ensinamento da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, estiveram sempre na comunhão dos santos, perseveravam na oração, na contribuição, no louvor a Deus, adorando a Deus em espírito e verdade, esses estarão diante do Senhor. E aqui vem o versículo 4 que ele diz, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Hoje o homem teme a morte, hoje as pessoas choram, hoje as pessoas sofrem. Tudo de coisa ruim aparece nesse mundo, mas naquele lugar a presença de Deus ela é eterna. Ela dá segurança. Ele disse, mas tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Por causa disso, o salmista Davi falou lá em 46:4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo, a morada do Altíssimo. E a quem se cumpre essa palavra. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ele ofereceu para a mulher samaritana. Ele lá, 7:37, parece, em São João, quem tem sede vem a mim e beba, e do seu interior fluirá uma fonte que dará para a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, vamos buscar da fonte da água da vida, buscar de Deus verdadeiro e sentir o sabor da salvação, ter o gozo da salvação, a alegria da vida eterna, sentir a paz de Deus e a paz com Deus, a paz com o próximo, a paz consigo mesmo. Diante dessas palavras, diante desse testemunho, dessa verdade, e ao vencedor, diz aqui, e ao vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e ele será meu filho. E ao vencedor, aquele que persiste, aquele que permanece, aquele que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, aquele que está constantemente, queiram aceitar ou que não queiram aceitar, mas a porta da igreja, de qualquer igreja no Brasil, pela felicidade nossa, está aberta para todo cristão que se diz cristão. Então eu não preciso estar lá no púlpito, eu não preciso ser participante de um coral, eu não preciso ser um pregador, mas se eu quero servir a Deus, eu vou servir a Deus no meu cantinho, agradecendo a Deus como Jesus apresentou o publicano e o fariseu. O publicano só estava na porta do templo, batendo no peito e dizendo, tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Mas o fariseu estava lá na frente. Senhor, te agradeço porque tens me dado graça, tenho pagado o dízimo do cominho, do hortelã, de todas as coisas, que eu não sou pecador, não sou como esse ali, ó. Até apontou para aquele que estava na porta. Não, meu irmão. Não é assim. Que nós adoramos a Deus em espírito e verdade, que a glória de Deus seja sobre a nossa vida e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha e a tua vida para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.